Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Luiz Henrique, tá? E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês aqui essa plaquinha aqui, pessoal. Ela aciona o ventilador, a lâmpada e o prato, tá? Quando você conecta ela na tomada. Ou seja, basta você conectar o plug do micro-ondas na tomada, ela já aciona o relé do micro-ondas, o relé que aciona o ventilador e o motor do prato já funciona direto, tá bom? E eu já peço a todos que gostarem do vídeo, que deixem o seu like, tá? Que curte, comenta, compartilhe nosso canal. E quem tá chegando agora, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa aí o sininho das notificações para que vocês recebam nossos próximos vídeos, tá? A gente está aí preparando vários vídeos bacanas aí, tá? Vídeos inéditos. Então, é isso aí. E o defeito dessa placa, na verdade ela tem dois defeitos. Ela tem esse defeito, ela não vai ser possível recuperar essa placa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, na teoria, como que a gente faz para poder sanar esse tipo de defeito. Então, essa placa aqui, ela tá com defeito no microprocessador. Ela não liga, tá? O display dela não liga. Ela tem todas as tensões em todos os eletrolíticos, tá? Tem tensão no display, porém ela não funciona no display, ela não liga. Aí eu fiz todos os testes, cheguei à conclusão que o processador aqui está com problema, tá? Ele está com problema, ele recebe alimentação, mas mesmo assim ela não liga. E o outro problema é esse, tá? Que quando a gente liga na tomada o micro-ondas, o relé já atraca, tá? O relé, esse relé aqui, que é o relé que aciona o ventilador, a lâmpada e o motor do prato, já funciona. Mesmo com o display apagado, ele já funciona direto. Aí eu fui para sanar esse defeito, descobri esse defeito. Mas porém descobri que o defeito estava no processador e por isso ela não ligava e não teria como recuperar essa placa, tá? Se ela estivesse ligando normal, só com esse outro defeito, aí sim dava pra gente recuperar. Então, vamos ao que interessa. Primeira coisa, o que se deve fazer é o seguinte: ao acionar, ao você colocar o plug do micro-ondas na tomada e acionar diretamente, primeiro você tem que saber qual relé que está atracando direto, tá? Se é o relé de alta, que leva atenção para o transformador, para o primário do transformador grande, ou que aí no caso dessa placa é esse, ou é o relé que aciona o ventilador e os motores, né, que é o prato e a lâmpada e o ventilador, tá? Como você faz isso? É simples, basta você visualizar. Quando você ligar, se funcionar o ventilador, você já sabe que o relé que está atracando ao ligar na tomada é o relé lá que aciona o ventilador, o prato e a lâmpada. Se você ligar e não funcionar o ventilador, você escutar o barulho lá do transformador funcionando e do magnetron, então você sabe que é o relé de alta. Nesse caso aqui é esse relé aqui, o relé de baixa, tá? Que é o que alimenta o motor, o prato, o ventilador e a lâmpada, tá bom? Então, sabendo disso, que esse relé aqui é o relé que faz parte do circuito que está com problema, a gente faz a famosa engenharia reversa, tá? Então eu fiz a engenharia reversa, segui aqui os dois pinos da bobina, tá? Os dois pinos da bobina. Aqui tem a bobina do primeiro relé, aqui tem a bobina do segundo relé. Aqui nós temos dois Zener, dois diodos aqui, ó, um aqui, tá? Que vem, ó, daqui para cá, e outro que vem, ó, daqui para cá. Esses diodos são esses dois aqui, ó, tá? Esses dois aqui, ó, eles ficam em paralelo com a bobina do relé, tá bom? Eles fazem a proteção da bobina do relé. Esse relé aqui é onde sai a tensão de 12 ou 24 volts para acionar o relé, tá? Vai depender aí da tensão que o relé trabalha. Esse aqui, por exemplo, é um relé de, deixa eu ver aqui, 16 amperes, de 12 volts, tá? É um relé de 12 volts. Então, é muito provável que nesse
capacitor aqui nós temos uma tensão de 12 volts para acionar os relés. Então esse capacitor lá, ele traz diretamente 12 volts na bobina aqui dos relés, ó, tá? Aí passa pela bobina do relé, tá? Aí eles vêm numa trilha, vai passar nesse transistorzinho aqui, ó, transistor driver, tá? Passa nesse transistor aqui, tá? Um relé, que no caso é o que aciona o motor do prato e o ventilador, tá? E daqui ele vai para o ele vem no pino do meio, né? Para a outra extremidade do relé. O primeiro pino aqui, desse lado aqui, que é a base, vai lá para o processador, é da onde recebe o comando. E o pino 3 está aterrado, tá? Está aterrado, tá bom? E do mesmo jeito é o outro aqui também. Então eu já fiz essa engenharia reversa, tá? E vou apresentar ela para vocês agora mesmo, tá bom? Então, pessoal, aqui apresento para vocês o circuito, tá? Esse aqui é o circuito que aciona o motor do prato, tá? Aqui eu coloquei só o motor do prato, mas vem lâmpada, tá? E vem também o ventilador, beleza? Então como é que funciona? Aqui sai aquele capacitor, tá? Aquele capacitor que sai a tensão de 12 ou 24 volts, só que o nosso relé trabalha com 12 volts. Então eu vou tirar esse 24 para que vocês não se confundam. Tá aqui, ó, 12 volts. Esse aqui é o capacitor, tá? Veja que um lado do capacitor está aterrado e o outro aqui é onde chega os 12 volts. Aqui é o nosso transistor drive, tá? Um transistor bipolar, onde o seu primeiro pino, que é a base, é interligado no processador, onde sai um nível de corrente e tensão para acionar, tá? Para conduzir ele e fazer funcionar o relé. O pino 3, o pino 2 é aterrado, ou seja, esse pino e esse pino eles são interligados no mesmo ponto, tá bom? E o pino do meio central vai interligado lá no outro lado da bobina do relé. Desse lado aqui é o secundário do relé, a gente tem as lâminas, tá? Onde a traca aí, onde elas se unem, tá? São essas lâminas aqui, ó, tá? Então veja que aqui você tem 110 ou 220, na minha região é 220, então eu vou apagar aqui o 110 para que vocês também não se confundam. Então aqui eu tenho 200, aqui eu tenho o fase que entra aqui e fica aqui parado, e tem uma outra que vai no motor. Aí então o que acontece? Quando você seleciona um tempo lá, um programa, eu vou explicar mais ou menos o funcionamento disso aqui resumido, tá? Quando você seleciona, por exemplo, lá 2 minutos, você aperta a tecla Enter, o que acontece? Na verdade, muito antes de só você ligar na tomada, tá? Sem você selecionar tempo nenhum, essa tensão ela já vai estar vindo aqui, ó. Essa tensão ela já vai estar vindo aqui. O sentido dela vai ser esse, ó. O sentido dela vai passar na bobina aqui, ó, e vai vir pra cá, ó. E ela vai estar parada bem aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui ele se comporta como uma chave normalmente aberta. Então o 12 volts ele vai passar aqui na bobina do relé e vai estar parado bem aqui, ó. Quando você liga lá na tomada, né, já vai estar desse jeito. O resto vai estar tudo parado. Isso aqui e isso aqui vai estar parado. Aí vamos supor que você seleciona lá 2 minutos. Aí você aperta a tecla Enter. Tecla Enter. O que vai acontecer? Aí vai entrar aqui o processador. O processador vai mandar um nível de corrente e tensão aqui, ó, de mais ou menos 3, 3,5, 4. Normalmente é 5 volts. E vai vir aqui, ó, para a base desse transistor. Uma vez que esse nível de corrente e tensão chega aqui, ele vai saturar, tá? Ele vai conduzir. Então, vai fechar uma chave internamente aqui, ó, entre o pino 3 e o pino 2, tá? E esse pino aqui que tinha tensão, ele vai ser aterrado, vai passar a ser negativo. Então aqui, ó, no início eu tenho 12, 12 e aqui também eu tenho 12. Selecionei um programa, apertei a tecla Enter, o circuito integrado vai mandar um nível de corrente aqui, ele vai conduzir, o terra vai vir para cá, ó, para esse lado. Então aqui vai ser terra também. Aqui também vai passar a ser terra, ó. Então aqui é 0 volts, aqui é 0 volts, tá, ó. E aqui vai continuar sendo 12 volts. Então veja que teve uma diferença de potencial. Aqui eu tenho 12 volts de um lado da bobina, no outro lado eu tenho
0 volts. Então a gente vai criar um campo magnético, tá? Um campo magnético no relé. Essa lâmina vai ser puxada para cá, tá? Através de como é que a gente fala? Como se fosse um ímã, tá? Ela vai se unir. Então essa corrente que está aqui desse lado, ela vai começar a circular, ó. Ela vai circular para cá, ó, e vai fazer com que funcione o motor do prato, a lâmpada e o ventilador, tá? Então é assim que funciona. Só que o que está acontecendo nessa placa? Essa placa aqui tá acontecendo o seguinte: antes de você selecionar um programa, basta você conectar lá na tomada, o processador já está mandando o nível para cá, ó, para que ele funcione, tá? Na verdade, esse circuito já está todo funcionando. Então a gente pode ter os seguintes problemas. A gente pode ter problema. Vamos voltar aqui o circuito normal, tá? Para que vocês entendam aí. Vamos voltar aqui ao normal. Vou ensinar para vocês uma técnica de conserto aqui, para que vocês não percam tempo tentando recuperar uma placa que não dá conserto. Então vamos lá, vocês estão com essa placa aí que ela aciona aí o ventilador, a lâmpada e o motor do prato ao conectar na tomada. O que você vai fazer? Primeiro você vai pensar, cara, eu posso ter, deixa eu ver, 3 problemas. Eu posso ter curto no processador, eu posso ter curto no transistor, tá? Entre emissor e coletor. Pino 2 e 3 pode estar em curto ou fuga. Tá? Lembrando que se tiver em curto ou fuga, vai estar dando passagem direta aqui, ó. Não precisa nem do comando aqui, porque já vai estar direto, então já vai ter um potencial aqui. Então, nesse caso, podemos ter defeito no processador, podemos ter defeito no transistor e podemos ter problema no contato aqui do relé, ó. Se esse contato aqui tiver colado, tá? Tiver conduzindo um com o outro, aí, meu amigo, não precisa nem você selecionar tempo nenhum, ó. Veja que você já está alimentando aqui, ó, o circuito. Você já está alimentando o motor, a lâmpada e o ventilador, ó, tá? Então isso aqui não pode estar colado não. Isso aqui só cola quando o processador autoriza, tá? Então ele tem que estar normalmente aberto. Isso aqui, ó. Você bota aqui continuidade aqui, tem que estar aberto. Se você botar o multímetro aqui na escala de continuidade aqui, der bip, os contatos do relé tá colado. Você tem que trocar o relé. Então nós pode ter problema no relé, pode ter problema no transistor em curto ou fuga entre coletor e emissor, e podemos ter problema no circuito integrado. São 3 problemas que a gente pode ter quando o seu aparelho apresenta esse tipo de defeito, tá? Beleza? Não tem nada a ver aqui com alimentação, não tem nada a ver com motor, com bobina, não tem nada a ver. Tá acionando direto, pode ser processador, pode ser transistor e pode ser relé colado. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o teu multímetro na escala de continuidade, tá? Na escala de bip, que faz bip, né? Você vai colocar lá. Você vai vir aqui com as 2 pontas de prova aqui, ó, vai colocar na lâmina aqui, ó. Não pode dar bip, não pode dar continuidade, que tem que dar aberto. Opa, beleza. Deu aberto, então não tem um problema aqui com o meu relé, tá? Meu relé não está colado. Então eu vou ter problema no circuito integrado, eu vou ter problema no transistor. Em vez de eu ficar medindo tensão e mexe para um lado, troca capacitor e faz um fole danado, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente abrir isso aqui, ó. Eu vou abrir isso aqui, ó. Eu vou abrir essa trilha. Vou passar o bisturi bem aqui, ó. E vou cortar essa linha aqui, ó, de alimentação. Tá? Cortei. Não cortei? Aí eu pego meu aparelho e ligo na tomada. Se o aparelho funcionar de novo do mesmo jeito, quando eu ligar na tomada, o circuito que aciona o motor, a lâmpada e o ventilador já funcionar direto, aí eu cheguei à conclusão de que o defeito é o transistor, tá? E não é o CI. Por que não é o CI, professor Luiz Henrique? Por quê? Porque veja que eu cortei o sinal que vem do CI, ó. Se o CI tivesse em curto, então eu abri aqui, ó. Então a gente não tem mais sinal passando aqui. Então se ele estiver acionando, não é mais o CI que está liberando, tá? Então é muito provável que esse transistor vai estar em curto aqui, ó, entre o pino 3 e o pino do meio, que é o pino 2,
ou seja, ele vai estar em fuga ou em curto entre coletor e emissor, tá? É muito provável. Por quê? Porque a gente não tem comando que vem daqui, ó. Então, se você ligou na tomada e ele funcionou, então é muito provável que o problema é o transistor bipolar, tá? Agora vamos supor o seguinte: você cortou aqui, você cortou essa linha e você pega o aparelho e liga na tomada e ele não funciona mais. Tipo assim, você liga na tomada e ele não aciona mais o motor, nem a lâmpada, nem o ventilador. Então, você chegou à conclusão de que o defeito é o processador, tá? Ele estava em curto, mesmo antes dele liberar o comando para cá, para esse transistor funcionar, conduzir, ele já estava, muito antes, ele já estava mandando corrente. Então, resumindo, se você cortou aqui a linha de comando que vai para a base do transistor e o aparelho não apresentou mais o problema, então o defeito era o circuito integrado, ó. Então não tem mais o que fazer, meu amigo, é encostar a placa aí e começar a tirar a peça para consertar outros aparelhos. Agora, você cortou e mesmo assim você liga na tomada e o defeito persiste, continua, então não tem o que fazer, o defeito é aqui, ó. Só substituir esse cara aqui, ó, tá? Que ele vai voltar a funcionar. Então o que acontece? Essa placa, ela estava acionando direto, essa placa aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz, cortei aqui, ó. Cortei aqui, liguei na tomada, parou de funcionar. O problema foi sanado. Ah, foi sanado, meu amigo? Então o defeito é aqui, ó. Não vou perder meu tempo mexendo nessa placa, não. Por quê? Se o defeito é o processador, eu vou arrumar o quê? É encostar a placa, meu amigo, começar a tirar a peça, tá? E outra coisa que eu percebi, aqui, ó, é o VCC, tá? É a alimentação que alimenta o circuito integrado. Essa alimentação, ela chega aqui normal, porém o display não liga. Essa placa, ela não liga, tá? E eu testei as tensões que chega aqui no display, tá funcionando normal. Normal, 5 volts. E mesmo assim ele não liga. Então, eu cheguei à conclusão de que essa placa tem 2 defeitos, tá? Esse defeito aqui poderia ser arrumado se ela ligasse normal, se o display funcionasse normal. A gente poderia resolver isso aqui, mesmo com o processador com problema? Poderia sim. A gente poderia. A gente faz uma técnica aí, que a gente elimina isso aqui e usa o outro circuito que aciona o ventilador, ou que aciona o transformador de alta tensão. Mas isso aí eu vou mostrar para vocês em um próximo vídeo, tá? Então, quero que vocês entendam. Se ela não liga e o problema está no processador, aí não tem o que fazer, tá? Pode encostar a placa. Agora vamos supor aqui, você descobriu aqui que esse problema aqui está sendo acionado. Aí você vem e corta aqui. O defeito parou, o defeito está no processador. A gente sabe que essa linha aqui está em curto. A gente sabe que essa linha aqui ela está em curto ou fuga, porque ela está mandando tensão direto para cá, ó. Então, é preciso jogar a placa fora e encostar para tirar a peça? Não. A gente elimina isso aqui, a gente deixa cortado mesmo, elimina, para que ele não mande mais pulso para cá. E a gente simplesmente vai ligar esse ponto aqui. Eu vou só mostrar como é que é, mas depois no próximo vídeo eu mostro detalhado. Você vai pegar esse outro ponto aqui e vai ligar na base do outro transistor. O outro transistor que aciona o outro relé. Entendeu? Você vai ligar aqui, ó. Ou seja, nós temos aqui, ó. Vamos supor que esse pino aqui aciona a base. E esse pino aqui acionava essa base aqui. Então a gente cortou aqui. E a gente ligou ele lá na outra base. Então quando você selecionar um tempo e apertar a tecla Enter e iniciar, ele vai mandar esse pulso aqui, ó. Então ele já vai acionar os dois transistores ao mesmo tempo. E aí dá para usar o micro-ondas perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. E sem precisar jogar a placa fora, tá? É possível fazer várias técnicas aqui, ó. Várias técnicas nessas placas aqui, ó. Tá? Só dá para descartar ela quando o defeito não liga e o defeito está no processador, que aí não tem o que fazer, né? Porque aí a fonte não vai funcionar, não vai oscilar. Na verdade ela vai oscilar, porém ela não vai ligar, não vai fazer com que o aparelho liga, tá? Então eu queria passar essa dica aí para vocês. Outra coisa que eu... Ó a situação dessa placa, pessoal. Ó, o que estragou essa placa aqui foi justamente cocô e urina de barata. Ó.
Ó a situação, ó. Então esse circuito ele tá todo em fuga. Ele tá em fuga e tem uns lados que tá em curto. Ó, veja, tá toda oxidada. Uma coisa que eu recomendo para vocês, pessoal, antes de qualquer manutenção em uma placa de micro-ondas, eu aconselho vocês lavar, pessoal. Lave bem, porque essas placas elas têm bastante oxidação, elas têm bastante barata, então tem muita fezes, tá? Fezes de barata, tem urina de barata. Então eu aconselho antes de qualquer manutenção, até mesmo para sua saúde, né? Tem alguns que cheira mal. Essa aqui foi lavada. Então toda a placa de micro-ondas que eu pego para conserto, independente do defeito que ela tem, eu lavo antes. Eu levo mesmo para debaixo da torneira, jogo sabão neutro aqui, ó, e esfrego. Esfrega aqui, ó. Esfrego com qualquer pincel, com escova, esfrego e saboo ela todinha, lavo. Depois eu lavo com água corrente, passo no secador, depois eu certifico que ela tá totalmente seca e eu vou funcionar. Ó, a maioria, eu vou dizer para vocês por experiência, que a maioria dos defeitos dessas placas são sujeira, são oxidação, tá? São cocô, fezes, urina de barata que fica aqui no circuito aqui e fica conduzindo aqui as coisas, tá? Então eu já sanei principalmente esse tipo de defeito aqui, ó. Já sanei muito problema só lavando a placa. Então eu recomendo isso. Pegou uma placa de micro-ondas com defeito, lave ela bem lavadinha, seca e vê se o defeito desapareceu. Se desapareceu, beleza. Se não desapareceu, você pode fazer os testes tranquilo aí na placa. Vai estar limpinha, lavadinha, não vai estar mais cheirando mal, tá? E aí você vai conseguir identificar o defeito, tá bom? Então é isso aí. Você vai pegar aqui, ó. Vamos trazer aqui para a prática agora. O relé que aciona o motor do prato, a lâmpada e o ventilador é esse transistorzinho bem aqui, ó. O pulso vem aqui no pino 1, ele conduz aqui e a terra esse relé aqui, ó. Esse outro relé aqui é esse bem aqui, ó. Tá? Vem um comando lá do processador. Se você seguir aqui o pino 1 aqui, vai lá pro processador. Então ele aterra o pino 2 e faz com que crie faz com que ele as bobinas aqui funcionam, né? Então o que acontece? Esse aqui, circuito não está funcionando, né? Então o que você vai fazer? Você corta o pino 1 que vai lá pro processador para que ele não receba mais essa informação. E aí o problema foi sanado. Correto? Aí você vai pegar o pino 1 desse aqui, que é a base, e vai soldar um fio daqui para cá. Pode ser uma bobina de relé. Você solda ó, daqui para cá. Então, o acionamento do motor, do prato e do ventilador e da lâmpada não vai mais depender do processador, não vai depender mais desse circuito. E sim, vai funcionar juntamente com o outro circuito aqui, ó, que vai lá, que alimenta o transformador, aquele trafão grandão, tá? Então é isso aí. Agora vamos lá, mais uma técnica aqui, ó. Veio aqui, né? Você cortou, parou, né? Parou de conduzir, então o defeito é aqui. Aí você vai ligar aqui lá no outro transistor. Beleza. E se eu cortar aqui e ele continuar com problema? Aí você vem junto aqui de novo, você sabe que o problema tá aqui. Aí você ou troca o transistor, ou troca ele, o problema vai ser resolvido. Mas vamos supor, eu moro aqui no interior da minha cidade e a gente não encontra componente, ou não tem um sucata nem nada. Aí o que você vai fazer? Aí você vai cortar aqui, ó. Você vai cortar aqui, ó. Você corta essa trilha bem aqui, ó. Ou então você arranca ele mesmo. Você arranca ele. Melhor, você arranca ele. Lá no teu circuito vai ficar desse jeito aí, ó. Vai ficar desse jeito aí, ó. Aí vamos supor aqui que eu tenho aqui a bobina do outro relé lá que leva atenção pro trafo, né? Aí aqui eu tenho positivo e negativo. Aqui eu tenho o lado positivo, que vem o positivo, e aqui eu tenho o negativo, né? Aí o que você faz? Você vai pegar dois fios e vai soldar aqui, ó, a bobina do relé, ó. Você vai soldar aqui, ó, o negativo, um pedaço de fio pro negativo, tá? E vai soldar outro fio positivo pro positivo da outra bobina. Ou seja, toda vez que essa bobina aqui funcionar, essa aqui vai funcionar também, porque elas estão ligadas em paralelo, ó, tá? Então toda vez que o circuito integrado mandar um pulso para essa bobina aqui funcionar, para esse relé funcionar, ao mesmo tempo esse aqui vai funcionar também. Então aí eu já passei duas técnicas para vocês, tá? Quando o problema é no CI e quando o problema é no
transistor. Só que quando é no transistor dá para você substituir o transistor, se você não quiser fazer isso aqui, tá? Agora, se você não encontrar, você pode fazer esse método aqui. Agora, quando o problema é no circuito integrado, eu já mostrei também como que vocês vão fazer, tá? Então é isso aí, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais pra frente eu vou preparar um curso top de conserto em placas de micro-ondas. Só que mais pra frente, tá? E assim que eu fazer, eu vou avisar a todos vocês. Obrigado, ficam todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.